Ai, queridos e maravilhosos. Olha aqui. Gente, me fala se não é uma caneca maravilhosa. Eu sou Grã-Mestre. E além de tudo, a bicha muda de cor, não é? Como vocês estão, meus queridos? Tudo lindo, tudo maravilhoso. Estão me vendo, estão me ouvindo? Sim ou não? Cadê? Estão me vendo? Não tô vendo se vocês estão me vendo, não. Ah, agora chegou aqui, estão me vendo. Eu tava aqui, deixa eu ver, quem chegou? Thaís Emanuele já chegou. Vocês estavam onde? Com Blasucci? Que eu vi que Blasucci estava aqui com uma multidão, né, gente? Que coisa maravilhosa. Então bora lá, gente. Seguinte, vou começar porque hoje, vocês sabem, né? Tô inspirada. Segunda-feira é um dia diferente na vida das pessoas, é um dia novo que tem uma potência transformadora. Não foi isso que a gente conversou? Então é isso mesmo. Thaís Emanuele, bem-vinda. Lara, Miriam, Jonathan, é Jonathan? Assim que falo? Rafaela, quem mais? Natália e todo mundo que vai chegando por aí. Seja muito bem-vindo. Tava aqui, gente, toda musical, tomando café, esperando vocês. Por quê? Porque eu comecei hoje, vocês sabem, né? Às 8 da manhã eu tava aqui falando sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. Obrigada, meus amores. Vocês sabem que vocês são oxigênio pra gente, né? Vocês sabem disso, né? Vocês que são nossos alunos transformam a nossa vida. E aí, eu quero saber o seguinte. Primeira coisa, como que nós poderíamos fazer para transformar a nossa vida e a nossa segunda-feira hoje, estudando os 10 artigos que cairão na sua prova. A primeira coisa que a gente tem que ter é o quê? Esperança. Primeira coisa que a gente tem que nutrir é o quê? Fé. Fé porque o dia tá chegando e a gente vai juntos. E aí, claro, a gente também tem que ter o quê? Esforço, técnica, estudo. E para isso você conta com a nossa equipe maravilhosa, não é? Eu sou muito, muito, muito orgulhosa de fazer parte desse time espetacular. E aí eu fiz um estudo também daquilo que cai muito, mas muito na nossa prova. E você vai observar uma coisa. A gente fala aqui dos artigos que vão cair na nossa prova. Só que você vai ver comigo, a gente até vai fazer essa aula também. Roberta falou ontem no simulado, né? E é importante que você saiba. Aqui a gente está falando dos artigos, mas alguém até falou simulado sumulento ontem, né? Porque caem muitas súmulas. Em direito do consumidor tem caído muito de jurisprudência. Só que o foco da nossa aula é a gente estudar os artigos que caem. Então, diferentemente da aula de ECA, um alô para o Rio de Janeiro, Aline. Oh, meu Deus, que saudade. Nossa, faz anos que eu não vou ao Rio de Janeiro. Muito bem, meus queridos, é o seguinte. O que acontece? Em direito do consumidor tem caído muita jurisprudência. Aí o que eu faço? Coloco para você no simulado, para que você fique bem situadinho dessa jurisprudência. Eu cobro de você, mas também te ensino essa jurisprudência às segundas-feiras. Quinzenalmente nós falamos de consumidor e na outra quinzena a gente fala de direito da criança e do adolescente. Então, eu sempre falo com você, uma segunda sim, outra não, né, sobre direito do consumidor e trago o que há de mais recente na jurisprudência do STJ. Porque essa jurisprudência mais recente do STJ tem caído muito. Agora, para além da jurisprudência, sempre a nossa prova, ela se baseou muito mais na leitura objetiva da lei. Então, se a leitura é objetiva da lei, a gente vai aprender a ler, compreendendo e treinando, tudo bem? Ô, minha gente, 5 minutos de aula, um abençoado vem aqui e dá um dislike. Sabe o que é isso? É para que você que está aí dê um monte de like para que essa aula fique disponível. Porque você sabe que eu estou acompanhando você aqui, ó, ao vivaço, ao mesmo tempo. Então é o seguinte, vai, você que já conhece, coloca o like aí para a aula ficar disponível para você. E quem deu o dislike, faz uma gentileza para mim, vai lá no Instagram e diz para mim qual é a sua insatisfação. Vai lá no meu direct, por gentileza, porque eu quero sempre crescer e melhorar, tá bom? Obrigada. Vamos juntos, amores? Então é o seguinte, quando a gente fala de direito do consumidor, a gente vai estudar 3 grandes grupos de artigos. 3 grandes grupos de artigos.
O primeiro deles, dentro da parte inicial, a gente fala muito do conceito de consumidor e do conceito de fornecedor e dos direitos básicos. Então, é o seguinte, o conceito de consumidor e o conceito de fornecedor estão nos artigos 2º, 3º, 17 e 29. 2º, 3º, 17 e 29. Eu vou anotar aqui para você. Depois, outro grande grupo de artigos, 12 a 27. 12 a 27. Depois, que fala da responsabilidade. Responsabilidade pelo vício, responsabilidade pelo fato, direito de reclamar, prazo prescricional de 5 anos para pedir indenização quando sofre um dano. Tudo isso está dos artigos 12 a 27, que é um tema, vamos dizer assim, muito cobrado. E aí a gente tem, dentro desse tema ainda, 2 outros artigos, o 39 e o 51, que falam dessa proteção contratual. Então, 12 a 27, 39 e 51. Depois disso, você tem mais para frente ainda o que eu vou conversar com você agora, que é a defesa do consumidor em juízo. A defesa do consumidor em juízo está ali dos artigos 81 a 104. 81 a 104. Só que dentro desse grupo de artigos eu tenho que selecionar 10 artigos. Eu nem dou conta, gente, de selecionar 10 artigos. Então, vamos juntos. Olha só, você que gosta, dê like, é o que importa. Quanto mais likes, mais fácil é das aulas ficarem disponíveis. Vamos juntos. Olha só, então vou anotar aqui para você, nesse primeiro momento, quais são esses artigos mais cobrados, tá bom? Então, bora lá. Vou colocar aqui para você. Ó, 10 artigos, eu vou ser só um pouquinho desobediente. Vou colocar aqui para você os grupos de artigos, tá bom? Artigo 2º, 3º, 6º, que se fala dos direitos básicos, 12 a 27, 39, 51, 81 a 104 do Código de Defesa do Consumidor. Tudo bem? Historicamente, o que é que nós temos? Nós temos muito mais questões desses artigos. Se você quiser, dê print nessa tela, copia esses artigos. 2º, 3º, 6º, 12 a 27, o que mais que tem aí? 12 a 27, 39, 51, 81 a 104. Só que é o que eu tô falando para você. A gente tem visto muito costumeiramente cair jurisprudência e cair o quê? A defesa coletiva. Porque aqui, ó, nesse grupo de artigos aqui, do 81 a 104, a gente está falando do microsistema processual da defesa coletiva, que vai utilizar também a Lei 7347 de 1985, que é a Lei da Ação Civil Pública. Essa lei da ação civil pública, ela cai muito na nossa prova, ou na prova de direito do consumidor, ou na prova de processo civil. Eu lembro que uma vez a gente ainda fazia as correções dos nossos simulados, então deve ter sido do começo do ano passado, fevereiro de 2020, a gente fazia as correções dos simulados no estúdio. Nós íamos todos para o estúdio, era uma festa, né? Era o momento da gente se encontrar, se abraçar, comer pizza, conversar, esperar o outro fazer a correção, ficar apoiando Roberta, né, que sempre se dedicou tanto a nós ali. E aí eu lembro da gente conversar muito, eu, Roberta e Raquel especialmente, sobre as provas de processo civil e de consumidor e falar, gente, se tem um tema que vem caindo, é o tema da ação civil pública ou da defesa coletiva. Porque na prova de processo civil com a Raquel, caem os aspectos processuais. Por exemplo, a associação tem legitimidade para o ajuizamento da ação civil pública. Na prova de direito do consumidor vai cair a possibilidade dessa associação executar a sentença coletiva. Vai cair a possibilidade da associação ter ajuizado a ação coletiva e o consumidor individualmente buscar a sua liquidação e indenização por meio da execução individual. Então, é sobre isso que eu quero começar falando com você nesse nosso momento. Vamos começar falando, então, dessa chamada defesa coletiva do consumidor. Tudo bem? Da defesa
coletiva do consumidor ou da defesa do consumidor em juízo. E aí, falando disso, deixa eu passar para cá esse microfone para ele não bater aqui. E aí, falando dessa defesa coletiva, a gente começa aqui no artigo 81. Preste atenção. Os artigos 81 a 104 não servem exclusivamente para o direito do consumidor, mas servem para todo e qualquer direito coletivo. Servem para a ordem econômica, para meio ambiente, para patrimônio urbanístico, paisagístico, cultural, serve para o direito da criança e do adolescente, serve para o direito bancário. Por quê? Porque em todos esses dispositivos, de alguma maneira, nós vamos encontrar o direito de uma coletividade. Só que todos esses direitos, que são chamados de direitos meta-individuais, transindividuais ou coletivos em sentido amplo, vão se aproveitar dos dispositivos que estão no Código de Defesa do Consumidor, dos artigos 81 a 104. É como se eu estivesse te dizendo o seguinte, vamos pensar aqui comigo, é como se eu estivesse dizendo assim para você, lá em 1965, a gente teve a Lei 7347. Aí depois, a Lei 4717, a Lei da Ação Popular. Aí depois, o que aconteceu? Vou colocar aqui para vocês verem de novo, tá bom? Peraí. Aí depois, o que aconteceu? Aqui, ó, pronto. Tá aqui destacado para você, tá bom? Aí, olha só. Aí depois, o que aconteceu? A gente teve em 1985 a Lei 7347. Então, só voltando, a gente teve em 65 a Lei da Ação Popular, a 4717. Em 85, a Lei 7347 da Ação Civil Pública. E é como se eu estivesse dizendo para você, até esse momento não tinha nenhuma das duas leis um grupo de dispositivos que falasse de aspectos processuais específicos. Aí quando foi em 1990, então 5 anos depois da Lei da Ação Civil Pública, veio o Código de Proteção e Defesa do Consumidor. Aí é como se o legislador tivesse pensado assim, bom, tudo aquilo que eu não regulei até agora sobre a defesa coletiva, eu vou precisar regular. Já sei, vou aproveitar o Código de Defesa do Consumidor e vou colocar no Código de Defesa do Consumidor. Beleza, foi isso que aconteceu. Então, veio aqui o CDC e começa no artigo 81 a dizer assim, a defesa dos interesses e direitos dos consumidores e das vítimas poderá ser exercida em juízo individualmente ou a título coletivo. Ele está dizendo o seguinte, você que é consumidor, você pode ajuizar a ação sozinho ou nós vamos ter algumas figuras legitimadas a serem autoras em ações civis públicas e defenderem esse nosso direito do consumidor. Que figuras são essas? Antes da gente ver como é que se dividem os direitos. Olha bem, que figuras são essas? Está dizendo aqui o artigo 82. Para fins do artigo 81, parágrafo único, ou seja, para os fins da defesa coletiva, são legitimados concorrentemente o Ministério Público, a União, os estados, os municípios e o DF, as entidades e órgãos da administração pública direta ou indireta, ainda que sem personalidade jurídica, especificamente destinados à defesa dos interesses e direitos protegidos por este Código. Exemplo, PROCON. Exemplo, PROCON. E ainda as associações legalmente constituídas há pelo menos um ano que incluam entre os seus fins institucionais a defesa dos interesses e direitos do consumidor, ou seja, protegidos por este código, dispensada a autorização assemblear. E aí é importante que a gente saiba que o requisito da pré-constituição pode ser dispensado pelo juiz, então deixa eu destacar isso aqui para você.
O requisito da pré-constituição pode ser dispensado pelo juiz nas ações previstas nos artigos 91 e seguintes, quando haja manifesto interesse social, evidenciado pela dimensão ou característica do dano ou pela relevância do bem jurídico a ser protegido. Para além dessas figuras aqui, lembra que eu falei que tem a Lei 7347? Então, deixa eu destacar aqui para você que, para além dessas figuras, a Lei da Ação Civil Pública especificamente, a Lei 7347, Lei da Ação Civil Pública, em seu artigo 5º, diz quem são as figuras legitimadas. E para além das figuras legitimadas, a gente ainda tem lá a Defensoria Pública. Então, preste atenção, o artigo 82 do Código de Defesa do Consumidor, então o artigo 82 do CDC, traz como legitimados o MP, a administração pública, seja ela direta ou indireta, e as associações. E, além disso, a defensoria. Guardou? MP, defensoria pública, a administração pública, direta ou indireta, e associações. De novo, professora, para a gente guardar, não precisar ficar nessa decoreba aqui, Ministério Público, Defensoria Pública, administração pública, tudo público. Ministério Público, Defensoria Pública, administração pública. Além disso, associações. Ponto. É isso. Então, essas figuras têm legitimidade para ajuizar a ação civil pública e defender o direito do consumidor. Na prova da OAB, até hoje, caiu sempre o Ministério Público ajuizando a ação. O Ministério Público ajuizou a ação, era o Ministério Público do Acre, por causa de um problema ambiental. O Ministério Público ajuizou uma ação por conta da vaquinha laticínios, você já deve ter feito essa questão em algum momento. O Ministério Público ajuizou uma ação porque um determinado posto de gasolina vendeu combustível adulterado, e aí teve um consumidor que queria buscar a sua indenização. Então, a gente vê até hoje, na prova da OAB, o Ministério Público ajuizando a demanda coletiva. Mas, repito, nada impede que caia na nossa prova que a Defensoria Pública ajuizou a ação. Nada impede que caia na nossa prova que um estado, o estado do Rio de Janeiro, o estado do Amazonas, o estado de Minas Gerais, o Distrito Federal, ajuize a ação civil pública. Tudo bem? Até aqui? Tranquilo. Quando eu tenho o ajuizamento de uma ação civil pública, repito, lá na ordem do artigo 1º da Lei 7347, nós vamos discutir direitos de ordem transindividual. Direito que é meu, que é seu, que é nosso ao mesmo tempo. É um direito só. Exemplo, todos nós temos direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Todos nós temos o direito à informação. Todos nós temos o direito à facilitação da defesa dos nossos direitos no processo civil. Então, tudo isso é um direito só. Entendemos isso? Nós temos o mesmo direito à liberdade, nós temos o mesmo direito à vida e assim por diante. Então tá. Então nós vamos ter um direito só, que é meu, que é seu ao mesmo tempo. O que nos une? O que torna esse direito nosso e não só meu, não só seu, não só muitas das vezes da nossa geração, mas das gerações futuras. Vem aqui comigo e eu vou voltar para você ver do que eu estou falando. Eu estou falando disso aqui, ó. Estamos ao vivo, sim. O que eu estou então falando para você? Eu estou falando para você que a defesa dos interesses, eu não sei, gente, se o Rodrigo tá aqui e eu não sei se o Daniel Assunção, porque um dos dois, ou é o Lucas, agora já não me lembro, um dos três, ou é o Lucas Alves Ferreira,
ou é o Rodrigo Preste, ou é o Daniel Assunção. Um dos três, olha eu falando o nome todo aqui. Me pediu alguma vez assim, professora, eu sempre esbarro nessa diferença do que é a defesa coletiva. E se você esbarrar, você não vai esbarrar mais, que é o seguinte, presta atenção. Tá dizendo assim, a defesa dos interesses e direitos dos consumidores e vítimas poderá ser exercido em juízo individualmente ou a título coletivo. A defesa coletiva será exercida quando se tratar, olha lá, de interesses ou direitos difusos, assim entendidos para efeitos deste código. Presta atenção no que há em comum agora. Os transindividuais de natureza indivisível. Se é transindividual de natureza indivisível, é um direito só. Como eu estou falando aqui para você, eu e você temos direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Eu e você temos direito à informação. Eu e você temos direito à facilitação da defesa dos nossos direitos. Entendemos isso? Então, é um direito só. Aí está dizendo aqui, é um direito só, de natureza, portanto, indivisível, mas ele é transindividual. Ele é meu e é seu. E o que nos une é uma circunstância de fato. Então, unidos por uma circunstância de fato. Exemplo, eu sempre pego esse F de difuso aqui, ó. Eu sempre pego esse F de difuso e lembro que esse F é aqui das circunstâncias de fato. Então, por exemplo, a Fernanda tá aqui mandando um beijo gelado do sul. Eu não estou no sul do país nesse momento, mas se eu estivesse lá, mesmo sem ser de lá, eu teria direito lá ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Se eu estivesse lá, eu teria direito à água tratada. Se eu estivesse lá, eu teria direito, pelo fato de estar lá, à segurança ou à saúde. Então, esses são direitos difusos. Quando a Júlia me pergunta aqui, é o caso de Brumadinho? É o caso de Brumadinho. Por quê? O que uniu as vítimas de Brumadinho é o fato de todas elas serem atingidas por uma mesma tragédia. O que uniu as pessoas de Brumadinho é o fato de que elas estavam ali, ou familiares ali estavam. Quem é que não se lembra quando passou o caso de Brumadinho, Júlia? Aquela tragédia, gente. Uma família que tinha vindo, agora não me lembro se para passar ano novo e aí emendou, ou chegou da Austrália, a filha estava grávida, veio mostrar para a família que estava grávida, para a família curtir a barriga, aquela coisa toda gostosa da gestação. Na nossa família, eles estavam numa pousada maravilhosa lá em Brumadinho, e aí o que acontece? Veio a tragédia de Brumadinho e todos morreram. Então, o que une essas pessoas é o fato de elas estarem ali. Não é se elas eram ou não colaboradoras da Vale, é o fato de estarem ali. Então, todas elas têm o direito à indenização. Mas mais do que o direito à indenização individual, presta atenção, individual que cada uma vai ter, existe um impacto muito maior. Existe um impacto que é para todos nós, que é o meio ambiente. A geração atual, a geração futura, todo mundo foi de alguma maneira impactado por aquilo. Então vai acontecer o seguinte, esse exemplo é maravilhoso, já que vocês me perguntaram. Pousada do genro dela, ó, a Elda tá aqui até contando. Então, o que acontece? Olha só, talvez do sogro, né, Elda? Talvez pousada do sogro, acho que era isso. Mas o que eu tô querendo que você veja? Eu tô querendo que você entenda que o que acontece ali é o seguinte. Vamos pensar que o Ministério Público vai ajuizar a ação, que isso é que é comum, né? O MP vai ajuizar a ação civil pública e quando o MP ajuiza a ação civil pública, o MP vai pedir duas coisas. A ação civil pública nada mais é do que uma ação condenatória. O MP vai pedir,
Primeiro, que a Vale, que o Estado de Minas, porque o Estado de Minas foi concedendo as licenças e autorizações, sejam condenados a pagar uma multa. Essa multa é coletiva. Essa multa vai para um fundo. Quem vai gerir esse fundo? Representantes do Ministério Público, membros da sociedade. E esse fundo, essa grana, que é milionária, vai ser investida em ações que busquem reparar o mesmo bem que foi lesado. Ora, que bem que foi lesado, professora? O meio ambiente. Então, essa grana da multa vai ser investida em ações, no sentido de em projetos, em iniciativas que busquem reparar o meio ambiente. Nós vamos fazer tratamento da água, nós vamos fazer reflorestamento, nós vamos plantar, nós vamos educar as crianças e adolescentes na escola, nós vamos trazer consciência ambiental. Não importa. Essa multa é coletiva. Agora, independentemente da multa coletiva, não tem as vítimas? O MP, nessa ação civil pública, vai pedir que as vítimas também sejam indenizadas. Mas enquanto? Não sei. Porque a indenização mede-se pela extensão do dano. E aí, nesse sentido, o que acontece? Olha aqui. Quando cada um vai pegar a sua indenização. Quando cada um pegar a sua indenização, então nós estamos fazendo o quê? Nós estamos individualizando. Por isso que no que diz respeito à indenização de cada vítima, você vai ter o que a gente chama de interesses ou direitos individuais homogêneos. Então, a mesma ação civil pública serve para as duas coisas. De novo, o MP ajuizou a ação. O MP ajuizou a ação e ele vai fazer dois pedidos. Ele vai fazer o pedido de que os responsáveis pelo dano, eles sejam condenados a pagar uma multa que vai para um fundo coletivo e que os responsáveis pelo dano sejam condenados a indenizar as vítimas. As que faleceram, quem é que recebe ou quem é que tem legitimidade para exigir a indenização? Alguém até está me perguntando aqui, pensei que fosse para os parentes. Sim, os ascendentes, os descendentes, os irmãos ou cônjuges e companheiros. Então, todo mundo que de alguma maneira foi atingido, especialmente quem tinha dependência econômica, vai também exigir essa indenização, mas não vai ter, se não quiser, que se dar ao trabalho de ajuizar a sua ação individual. Pode esperar o resultado da ação coletiva que é ajuizada por um dos legitimados, ou pelo MP, ou pela defensoria, ou pela administração pública, ou pela associação. Você entendeu? Então, nós vamos ter o ajuizamento de uma ação coletiva que vai discutir, ao mesmo tempo, o direito difuso, que é o direito de todos nós ligados por uma circunstância fática, e cria uma brecha para pedir que as vítimas também sejam indenizadas, enquanto elas, vítimas ou familiares das vítimas, no momento da sua liquidação, calcular o quantum devido. Então, quando você me pergunta, então, professora, cada um vai ter que entrar com uma ação? Não precisa. Se eu sou vítima ou sou parente de alguma vítima da tragédia, o que eu faço? Fico aqui, ó, esperando. Se eu quiser, eu proponho uma ação coletiva, mas eu não quero. Então, eu vou ficar aqui esperando, ó. Eu vou acompanhar, eu vou saber o andamento da ação coletiva, eu vou ficar aqui. Saiu a condenação, transitou em julgado, para ficar bem fácil. Aí veio a sentença que transitou em julgado dizendo, isto posto, julgo procedente o pedido do Ministério Público para condenar a Vale e o Estado de Minas a, ponto A, pagar uma multa condenatória e indenizatória a ser revertida para o Fundo de Proteção ao Meio Ambiente. 2. Indenizar as vítimas e familiares das vítimas da tragédia. Aí a sentença transita em julgado. Se eu sou vítima, eu não preciso entrar com uma ação. O que eu faço? Eu pego essa sentença coletiva e entro com a minha
liquidação de sentença. Eu entro com um procedimento já tendo aqui o resultado, que é a continuação. Entendemos isso? Então, eu entro já para liquidar. O que é liquidar? Calcular o quantum. E já que vai se calcular o quanto, aí vai se definir assim, a Patrícia tem direito a 10 mil de indenização. Então, Patrícia tem direito a 10 mil de indenização, agora eu vou entrar com a execução da sentença coletiva. Mas eu vou entrar com a execução individual. Entendeu? Eu não preciso entrar com uma ação. Se eu quiser, eu posso? Posso. Mas aí eu tenho que saber se eu vou correr com a minha ação sozinha ou se eu vou entrar com a ação, pedir suspensão e esperar o resultado da coletiva. Então eu não vou nem entrar com a coletiva, com a minha individual. Vou esperar o resultado da coletiva. Entendemos? Tudo isso está aqui. Então você vai ter interesses ou direitos difusos, que são transindividuais de natureza indivisível e que são titulares pessoas indeterminadas e ligadas por circunstâncias de fato, e ao mesmo tempo você tem interesses ou direitos coletivos, lá no inciso 3, interesses ou direitos individuais homogêneos decorrentes de uma origem comum. Por que eles são direitos individuais homogêneos? Porque cada um, já até prendi os cabelos, porque cada um vai individualizar o seu quantum de indenização. Perfeito? Agora, isso também pode acontecer, olhando para dentro do direito do consumidor, aqui, ó, no caso de interesses ou direitos coletivos. Eles também são transindividuais. Eles também são de natureza indivisível. Só que os titulares não são pessoas indeterminadas. Aqui são pessoas indeterminadas. Aqui não. Aqui é um grupo, categoria ou classe de pessoas. E o que as une? O que as une não é uma circunstância de fato. É uma relação jurídica base. Percebe a diferença? Então, aqui eu encontro os consumidores. Os vários consumidores que compraram o carro XYZ. O que eu falei na aula passada que caiu no simulado? Os vários clientes do banco Dinheiro Fácil que foram lesados. Então, não são pessoas quaisquer, é um grupo de pessoas. Inclusive, como é que era a questão do simulado ontem? Uma associação havia proposto a ação coletiva, ganhado inclusive na sentença, a sentença foi procedente, a associação dos clientes lesados pelo Banco Fácil, Dinheiro Fácil, e aí a pergunta era, quem não é associado também pode liquidar e alcançar a sua indenização? Pode, porque não é a associação defendendo exclusivamente os associados. A associação defende um direito que é coletivo. A associação defende o direito dos clientes. Então, eu, que sou cliente, mesmo não sendo associada, estou alcançada. Posso promover a liquidação e o cumprimento de sentença e alcançar a minha indenização. Por quê? Porque eu também tenho uma relação de consumo com o banco que de alguma maneira me lesou. É o caso da Fiat, por exemplo. É o caso da cerveja, por exemplo, que o MP entrou com uma ação civil pública para defender o direito do consumidor. Percebe? E aí, do mesmo jeito, tá? Você vai ter aqui a multa no inciso 2 e a indenização individual no inciso 3. Você tem lá no inciso 1 a multa e a indenização individualizada no inciso 3. Professora, e o efeito da sentença? Já vou te antecipar, porque ele está lá no artigo 104, mas eu já vou te antecipar. Se aqui o grupo é de pessoas indeterminadas, se aqui o grupo é de pessoas indeterminadas, então os efeitos da sentença são erga omnes. Por quê? Sempre para favorecer. Só vai atingir toda e qualquer pessoa se for para favorecer. Então, tanto no grupo de pessoas indeterminadas, quanto aqui no grupo dos direitos individuais homogêneos, que é o seu quantum de indenização, os efeitos são
erga omnes, para todos que, de alguma maneira, são atingidos. Agora, aqui, nos interesses e direitos coletivos do inciso 2, você está vendo aí que é grupo, categoria ou classe. Então, se é grupo, categoria ou classe, não pode atingir todo mundo, porque só atinge o grupo, categoria ou classe. Então, a gente vai dizer que os efeitos da sentença são ultra partes. Por quê? Porque é limitado ao grupo, categoria ou classe. Então, com isso, a gente já viu aqui os artigos, desculpem, 81 e deram um print aí, que agora eu vou passar para frente. 81 e 82 sobre os legitimados. Para além disso, o que despenca na prova? Gente, se você tiver um vademecum, eu vou pedir a gentileza a você de destacar com amor e carinho os artigos 95 e 97 do Código de Defesa do Consumidor. Tá aqui, ó. O artigo 95 vai dizer o seguinte: em caso de procedência do pedido, a condenação será genérica, fixando a responsabilidade dos réus ou responsabilidade do réu pelos danos causados. Você tá vendo aqui? Ó, a condenação será genérica, é aquilo que eu falei. O Ministério Público, por exemplo, ajuiza a ação civil pública pedindo multa e condenação às vítimas. Em que tanto? No tanto que cada uma qualificar, quantificar e calcular. Então, em caso de procedência do pedido, a condenação será genérica, fixando a responsabilidade do réu pelos danos causados. E aí continua, artigo 97, preste atenção, a liquidação e execução da sentença poderão ser promovidas pela vítima e os seus sucessores, assim como pelos legitimados de que trata o artigo 82, que agora você já conhece. Então, a liquidação e a sentença poderão ser promovidas pela própria vítima no seu tanto de indenização, por isso que é individual. Cada um vai promover a sua liquidação e o seu cumprimento de sentença, porque o seu dano pode ser diferente do meu. Agora, quem também pode fazer essa liquidação ou cumprimento? Qualquer uma das figuras do artigo 82, o Ministério Público, a Defensoria Pública, a Administração Pública e as associações. Isso aqui cai demais. Aí você fala, professora, mas eu conheço um grupo de pessoas que foi atingido. A Júlia está lembrando, as vítimas ou os familiares das vítimas da Boate Kiss, ou um tanto de gente, um tanto de mulheres que as mulheres engravidaram, o pessoal está lembrando aqui, por conta do uso de um anticoncepcional, que na verdade era uma pílula de farinha. O nome do anticoncepcional era Microvilar. Acho que ainda existe, mas muita gente engravidou usando esse anticoncepcional que era um lote de farinha. Ah, você conhece um grupo de mulheres. Ah, você conhece um grupo de familiares. Vocês podem montar um grupo e fazer uma execução coletiva? Podem, não tem problema não. Olha aqui comigo o artigo 98. O artigo 98 diz: a execução poderá ser coletiva, sendo promovida pelos legitimados de que trata o artigo 82, abrangendo as vítimas cujas indenizações já tiveram sido fixadas em liquidação, sem prejuízo do ajuizamento de outras execuções. Então, você pode ter liquidação e execução individual, você pode ter liquidação e execução por um dos legitimados e ainda liquidação e execução coletiva de um grupo de vítimas ou de consumidores atingidos. Aí você fala, professora, mas aí como que eu vou fazer? Eu tiro uma cópia da sentença, provo em que proporção eu fui atingida e entro com a liquidação? Olha aqui comigo, diz assim no parágrafo 1º, a execução coletiva far-se-á com base em certidão das sentenças de liquidação. Na verdade, o termo correto,
Hoje não é mais se falar em sentença, e sim em decisões de liquidação, das quais, ou da qual, melhor dizendo, deverá constar a ocorrência ou não do trânsito em julgado. Professora, e onde eu proponho essa liquidação e essa execução? Eu proponho aqui no meu domicílio, onde a ação tramitou, porque às vezes a execução atinge o Estado, né? O pessoal estava falando aqui, no caso da tragédia de Mariana, atingiu lá em Governador Valadares. E aí, eu vou promover essa demanda lá na comarca de Mariana, ou eu vou promover essa liquidação e execução lá, por exemplo, na comarca de Governador Valadares? Tá aqui, ó, parágrafo 2º. É competente para a execução o juízo. Onde você está lendo execução, leia-se, deixa eu colocar aqui, cumprimento de sentença. Cumprimento de sentença. E aí está dizendo, é competente para a execução o juízo da liquidação da sentença ou da ação condenatória, no caso da ação individual, ou de onde tramitou a ação condenatória, ou seja, a ação civil pública, quando coletiva a execução. Tudo bem? Tranquilos? Muito bem. Avancemos aqui, ainda falando desses artigos da defesa coletiva. Diz aqui, artigo 103. Nas ações coletivas de que trata este código, a sentença fará coisa julgada. Ou seja, que é aquilo que a gente falou, quem a sentença atinge, né? Então, ó, inciso 1 do parágrafo único, a sentença produz efeitos erga omnes. Professora, qual é o inciso 1 do parágrafo único? Direitos difusos. Depois, inciso 2, a sentença fará efeitos, deixa eu destacar aqui bonito, a sentença fará efeitos ultra partes na hipótese prevista no inciso 2 do artigo 81, que são os direitos o quê? Os direitos coletivos. E ainda, a sentença fará efeitos erga omnes na hipótese do inciso 3, que são os direitos individuais homogêneos. Igual eu já escrevi ali atrás para você, tudo bem? E aí, só falta uma perguntinha que pode cair para você, que é o seguinte, professora, e se eu tiver ajuizado a minha ação individual, eu não sabia da ação coletiva, aí cai na prova, deixa eu pegar uma questão, por exemplo, onde se promover a ação? Não, João, onde promover a liquidação. Exemplo, a ação civil pública foi promovida na comarca de Brumadinho, lá tem uma comarca, onde eu vou promover a minha liquidação e execução. Olha bem, voltando, você vai promover a sua execução, que seria o cumprimento de sentença, você vai promover, então, no juízo da liquidação, onde você propôs a liquidação, ou onde foi ajuizada a ação, no caso da execução individual. Ou ainda, você pode promover onde houve o ajuizamento da ação condenatória. Então, por exemplo, você pegou a sentença coletiva e promoveu a liquidação lá em Governador Valadares. Então, se a liquidação foi em Governador Valadares, a execução da sentença vai ser em Governador Valadares. Não, mas a ação é de Brumadinho, eu achei melhor fazer a liquidação lá em Brumadinho. Liquidação é só para chegar no quantum devido, tá? É só para o juiz dizer quanto é que deve mesmo. Então, se eu promovi a liquidação em Brumadinho, o cumprimento também tem que ser lá em Brumadinho, tá bom? Aí, vamos só continuar aqui. Meu Deus, já estamos quase acabando. Aí, olha só o que que nós vamos ter aqui. Nós vamos ter o seguinte, aí você vai dizer assim para mim, mas professora, pode acontecer
de eu ter ajuizado a minha ação, eu não sabia do MP, aí eu corri e ajuizei a minha. Depois eu fiquei sabendo que o Ministério Público do Estado de Minas ajuizou a ação. Vem cá, vem aqui comigo. A gente tem um negocinho assim na nossa cabeça. Você é assim também? Ah, o Ministério Público, acho que ele tem mais poder, né? Eu acho que a Defensoria Pública é mais forte aí com essa ação coletiva do que eu aqui sozinho com a minha ação individual. Pensou isso aí? Você pensou? Porque você imagina, você fez lá, contratou, né, o advogado e tal, aí deu entrada na sua ação individual, aí você descobre que o MP fez uma ação toda técnica, toda maravilhosa, toda espetacular. Aí você pensa assim, não pode ser juizado especial não, Daiane, porque se a ação tramitou em vara civil, você vai para vara civil, tá bom? Aí vamos lá. Aí você pensa assim, o MP deve saber mais do que eu. A gente não tem esse complexozinho? Ah, promotor passou no concurso, né? Não vou mexer com isso, não. Vou deixar então, a ação civil pública rolar. Aí o que vai acontecer? Você vai pedir suspensão da sua ação individual e deixa a ação coletiva rolar. Olha aqui o que está acontecendo. Artigo 104. O artigo 104 diz assim: as ações coletivas previstas nos incisos 1 e 2 do parágrafo único do artigo 81 não induzem litispendência para as ações individuais, mas os efeitos da coisa julgada não beneficiarão os autores das ações individuais se não for requerida a sua suspensão no prazo de 30 dias a contar da ciência nos autos do ajuizamento da ação coletiva. Trocando em miúdos, eu estou dizendo para você o seguinte: se você quiser ajuizar a sua ação individual, pode ajuizar, não tem problema. Mas se você quiser que os efeitos da ação coletiva sejam estendidos a você para te favorecer, para te beneficiar, porque você acha que o MP fez uma ação maravilhosa, você precisa pedir suspensão da sua ação. Professora, e por que não é litispendência? Vamos lá? Aula de 3 segundos de processo civil. O que é litispendência? Litispendência acontece quando você tem ações idênticas em curso. E como é que eu sei que elas são idênticas? As mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. Só que eu não tenho as mesmas partes. Numa está Patrícia versus Companhia Vale. Na outra está Ministério Público versus Vale. Na outra está Carolina versus Vale. Então não são as mesmas partes. Mesmo que o fato seja o mesmo, mesmo que o pedido que eu tenha formulado seja igual ao seu, o meu pedido é para me indenizar. O seu pedido é para você ser indenizado ou indenizada. E o do MP para indenizar a coletividade, tudo bem? Como que você pede a suspensão? Você vai ser intimado de que tem uma ação coletiva e aí você, é o que a gente chama de atravessar uma petição. Já escutou essa expressão? Faz uma petiçãozinha de meia página dizendo ao juízo da vara tal, onde está rolando o processo, né? Da comarca de Brumadinho, autos número tal. Fulano de tal, devidamente qualificado e intimado sobre a existência de uma ação coletiva ajuizada pelo Ministério Público, em trâmite neste juízo sob o número tal, vem com fundamento no artigo 104 do Código de Defesa do Consumidor, requerer a suspensão do presente feito individual
até que aquela ação coletiva seja julgada. Nesses termos, pede deferimento, local, data, advogado, OAB, número tal, encerra a peça. Só isso. É um parágrafo desse tamanico aqui. Tem nada para fazer. Entendemos isso, gente? Maravilhoso? Muito bem. Nesses últimos minutinhos, eu só quero lembrar para você uma coisa. Você já pensou, gente, um celular pegar fogo, um celular explodir? Vocês já devem ter escutado essas histórias, certamente que sim. O que eu quero mostrar aqui para você? Os outros artigos que caem muito, não vai dar tempo, mas eu vou mostrar o básico do básico. Olha só, se um celular desse, né, explode na mão de alguém, pega fogo ou qualquer coisa do gênero, o consumidor está sofrendo um dano. E se o consumidor está sofrendo um dano, ele vai se valer do que diz o Código de Defesa do Consumidor sobre a responsabilidade do fato do produto. E se ele está falando que houve um fato do produto, ele está dizendo o seguinte, tá vendo aí, gente? É para não esquecer nunca mais você esquece. Por isso que eu gosto dessas imagens assim impactantes. Ele está dizendo o seguinte, ele adquiriu um produto, ele usou adequadamente e o produto lhe causou um dano, a ponto dele ter o direito de pedir o pagamento de indenização. Se é o pagamento de indenização, o prazo é prescricional, conforme o artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor, o prazo é prescricional de 5 anos a partir do conhecimento do dano e de sua autoria. Tá escrito aqui para você, esse artigo aqui, ó, meus amigos, artigo 12, deixa eu falar pelo menos dele, ele é de ouro. Olha o que diz aqui, o fato, o fabricante, o produtor, o construtor nacional ou estrangeiro e o importador respondem independentemente da existência de culpa, ou seja, respondem objetivamente pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes de projeto, fabricação, construção, montagem, fórmula, manipulação, apresentação, acondicionamento de seus produtos, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e risco. Então, o que o consumidor tem que provar? Que comprou o produto, que aquele produto, ainda que utilizado adequadamente ou conforme informado, tem nexo causal, tem relação de causa e efeito com o dano sofrido pelo consumidor. Professora, isso é ônus do consumidor provar? Isso é. Dizer que tinha defeito ou não? Não, é assim. Eu comprei o produto e adequadamente ele pegou fogo. Falando do celular, é o quê? É isso mesmo, Carolina, deve haver nexo causal. Falando do celular é o seguinte, eu comprei o celular, usei o carregador dele, que veio nele, pus na tomada para carregar, o bicho explodiu. É isso. Ah, professora, mas tem gente que coloca no travesseiro, mas tem gente que coloca na mesa de cabeceira. E mesmo assim, o treco explodiu, causou um dano. E se causou um dano, então quer dizer que a aquisição e utilização do produto tem nexo causal com o dano sofrido pelo consumidor. Aí é responsabilidade objetiva, independentemente de dolo ou culpa, do fabricante em indenizar o consumidor no prazo prescricional de 5 anos, conforme a extensão do dano. Professora, e se eu não comprei, eu ganhei? Se eu ganhei, eu sou consumidora do mesmo jeito. Professora, e se o celular não era meu? Eu estava dormindo na casa do meu namorado, eu estava com ele, o celular é dele. O celular explodiu e queimou uma parte do corpo dele e uma parte do meu corpo. Quem sou eu na fila do pão? Você é equiparado ou equiparada a consumidor. Porque olha o que diz aqui o artigo 17. Para os efeitos desta seção, equiparam-se aos consumidores todas as vítimas do evento, que são os
consumidores bystanders. Tudo bem? Ou bystandards. Agora, se for serviço, cuidado. O fornecedor do serviço, a pessoa jurídica, a clínica, o posto, tem responsabilidade objetiva. Mas, para terminar, tá? A responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa. Ou seja, o profissional liberal, o médico, o dentista, o marceneiro, advogado não é fornecedor. A relação advogado-cliente não é relação de consumo. O STJ já disse isso lá em 2003. Mas o profissional liberal, pessoa, tem responsabilidade subjetiva. O hospital objetiva, a clínica objetiva, o posto objetiva, o médico, profissional liberal, subjetiva. Tudo bem? Deixa eu ver aqui. Quando compramos um produto, mas depois de ingerido ela passa mal. E aí verificamos depois que estava vencido. Se estava vencido e você deu sem observar, culpa exclusiva da vítima. Se não estava vencido, e mesmo assim ela passa mal, responsabilidade objetiva do fabricante em solidariedade com o comerciante. Lindo, meus amores? Acabou de novo. Meu Deus, é muito rápido. 20 horas, eu espero você para a gente dar continuidade ao que eu estava conversando com você às 8 da manhã sobre direito da criança e do adolescente. E você quer saber de uma coisa? Do mesmo jeito que eu não acreditava que um dia eu teria esta carteira, porque por mais que outros nos achem inteligentes, a gente só se acha esforçado muitas das vezes, né? E eu me acho esforçada. Então, eu vou dizer para você como canta Maria Cristina, né? Essa carteira será sua. Acredita, confia, constrói, estuda. Vai acontecer. Conta com a gente. Um beijo super carinhoso, uma ótima semana transformadora para você. Até a próxima. Tchau.